Boa tarde, Beatriz, boa tarde, Eliane, boa tarde a todos. De fato, foi um domingo caótico, em que o reacionarismo aloprado aprontou das suas. Uma coisa é você fazer críticas legítimas à atuação de tribunais superiores, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Tribunal Superior Eleitoral, e há muitos pontos a serem criticados em diversos votos, em diversas decisões, e isso não é uma novidade, embora, claro, nesse momento de adaptação do arcabouço legal do país, às novas ferramentas tecnológicas e à exploração que os grupos políticos fazem dela, existem mais pontos, e num momento de maior sensibilidade do país, em que existe muita gritaria no debate público pró-Bolsonaro, pró-Lula, etc. Mas esses reacionários aloprados, como eu os nomeio, que estavam ali no entorno de Jair Bolsonaro há muito tempo, eles sempre vão além. Então, a gente teve o caso de Sarah Winter, teve o caso de Daniel Silveira, teve o caso de vários outros que incorreram em ameaças, inclusive com prisão pedida pela própria Procuradoria-Geral da República, como, aliás, foi o caso do próprio Roberto Jefferson, lá atrás, em 2021. Esses todos extrapolam. Então, eles incorrem em condutas que são tipificadas em lei como criminosas. São ameaças de violência física, ameaças de morte, incitação ao crime, crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, e uma série de outros elementos, né? E o Roberto Jefferson, que já tinha incorrido em uma porção desses crimes, ele resolveu acrescentar mais alguns, né? Repetir outros, como o crime contra a honra cometido contra a ministra do STF e do TSE, pela sua atuação no TSE, Carmen Lúcia. Ele a chamou de prostituta arrombada, e já havia outros crimes contra a honra. É claro que isso tudo vai ser passível de acusação, de um processo, etc. Não foi por causa disso que ele teve a sua prisão domiciliar revogada. É sempre bom deixar claro. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, revogou a prisão domiciliar do Roberto Jefferson por descumprimento reiterado de medidas restritivas que estavam estabelecidas. Quer dizer, o Roberto Jefferson podia estar na cadeia mesmo, mas ele teve a sua prisão relaxada para domiciliar, houve o atendimento, inclusive, de um pedido da defesa em razão de questões de saúde, etc. Mas ele estava proibido de dar entrevista, ele estava proibido de receber visita, ele estava proibido de dar orientação a colegas de partido, ele é do PTB, é sempre bom lembrar. Ele estava proibido de disseminar notícias falsas, estava proibido de usar redes sociais, e ele praticamente fez isso tudo. E culminou com o vídeo publicado pela sua filha, Cristiane Brasil, em que o Roberto Jefferson faz esse xingamento, essa ofensa à Carmen Lúcia. Não satisfeito com tudo isso, ele atirou contra a Polícia Federal, disparando tiros de fuzil, né? E lançou granadas ainda. Felizmente, a polícia não reagiu, não teve um tiroteio ali. E se houve alguma tentativa de gerar uma grande turbulência que pudesse ser usada pelo bolsonarismo, isso foi por água abaixo, em razão dessa atitude aloprada do Roberto Jefferson contra uma categoria que Jair Bolsonaro jura defender. O bolsonarismo é autofágico, né? Estava pensando a respeito disso ontem. Então, ele vai estimulando que alguns reacionários cruzem a linha nessa estratégia de você provocar para instigar reações e depois posar de vítima, e daqui a pouco essa gente está, na verdade, reagindo a outros membros que o bolsonarismo diz defender. De modo que gerou tanto desgaste ao longo do dia que Jair Bolsonaro teve que repudiar a ação do Roberto Jefferson, mesmo que, em primeiro lugar, tenha repudiado ao mesmo tempo inquéritos sem atuação do MP. E, na verdade, existem inquéritos que têm vício de origem, que têm vários pontos problemáticos. Eu fiz diversas críticas ao longo do tempo. Acontece que é bom lembrar que o caso do Roberto Jefferson é resultante de uma ação penal ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, do Augusto Aras, uma denúncia que, sim, foi assinada pela subprocuradora-geral Lindor Araújo. Então, há muita confusão no debate público em relação a todas essas nuances. E o Roberto Jefferson ele estava comentando o voto da Carmen Lúcia na decisão, a gente vai, evidentemente, detalhar tudo isso, do Tribunal Superior Eleitoral sobre a emissora governista e sobre
o documentário de uma produtora audiovisual que o corregedor-geral Benedito Gonçalves considera ali uma promotora de conteúdo favorável, consistentemente favorável, acho que foi a expressão que ele usou, ao primeiro investigado que aparece ali na lista da ação, que é o Jair Bolsonaro, e com disseminação de notícias falsas e descontextualizadas em produtos anteriores. Só que tomou uma decisão de proibir o lançamento até o dia 31, um dia depois da eleição, desse documentário, em razão de tudo aquilo que já tinha passado e em razão do uso de recursos de pessoa jurídica para a promoção daquele filme, que ele considera estar alinhado ao Jair Bolsonaro, e em razão de tudo isso, dada a interpretação dele da legislação eleitoral, acabou provocando esse adiamento, que foi criticado como censura, e a Carmen Lúcia, no voto dela, falou que é contra qualquer tipo de censura e tal, mas estamos no segundo turno, essa é uma situação excepcionalíssima, esse é um caso específico, deu margem, portanto, para que fosse criticada por abrir exceção à censura para prejudicar o Bolsonaro, para favorecer o Lula, aí depende do tom que cada um dá. É legítimo criticar a declaração da Carmen Lúcia, só para reiterar o meu ponto nessa introdução aqui. É legítimo criticar várias decisões do TSE, ou todas, tomadas nesse pacote, porque foi um pacote que resultou num placar de 4-3. O pacote gerou 3 direitos de resposta ao Lula na emissora e gerou essa proibição do lançamento do documentário de uma produtora audiovisual até dia 31. É legítimo você fazer essas críticas. O que não é legítimo é você partir para essa ofensa, para essa conduta, que pode ser enquadrada como crime contra a honra, e, obviamente, resistir à prisão e acabar incorrendo em tentativa de homicídio de policiais federais. Então, tudo isso é um horror completo. Foram cenas absurdas que a gente acompanhou domingo, e vem muito tarde o repúdio do Jair Bolsonaro, só às vésperas da eleição, quando ele sente a possibilidade de perda de votos.